Endotélio, disfunção endotelial e exercício. Qual é a relação? Será que o exercício melhora a função endotelial? Se você quiser saber mais sobre esse assunto, vem também comigo. Fala pessoal, aqui é o professor Odilon Brahim e nessa aula vamos falar sobre exercício físico e função endotelial. Mas antes, aquele recado muito importante, para você apertar o botão vermelhinho que está aparecendo aqui na tela para você, se inscrever no canal e caso você ache que esse conteúdo é relevante, compartilhe com algum colega. E é muito importante que você faça isso porque assim o YouTube ele vai entregar mais e mais pessoas terão acesso ao conhecimento gratuito. Agora vamos falar sobre o tema da aula de hoje. Primeiramente, explicar o que é o endotélio e qual a função dele, para que ele serve, porque essa é uma dúvida muito comum. E olha que interessante, ele ajuda na manutenção da circulação sanguínea. A gente tem que lembrar que nós temos o coração, que é uma bomba contrátil propulsora, e ele ejeta o sangue do coração. Mas quem vai direcionar esse sangue para os demais tecidos, as demais células, é o sistema vascular. O endotélio também regula o tônus vascular, que seria vasoconstrição e vasodilatação. Vasoconstrição, vasodilatação. Ajuda na sinalização e até angiogênese vascular, que é a formação de novos vasos. Isso é possível hoje com a prática do exercício e também é um importante regulador da resposta inflamatória. E existem até doenças que estão relacionadas com a inflamação do endotélio, que eu vou explicar lá na frente. E nessa imagem aqui vocês conseguem visualizar as células endoteliais. Mas qual o ponto importante? À medida que a gente, por exemplo, começa a envelhecer, pode acontecer o que a gente chama de disfunção endotelial. Ele começa a perder função. Não só o envelhecimento, mas porque a gente pensa muito em rigidez arterial por conta do envelhecimento. Tem rigidez arterial, aumenta a resistência vascular periférica, aumenta a pressão arterial e gera mais dano no endotélio. Mas tem vários fatores de risco também, como o sedentarismo, é um fator de risco, a má alimentação e algumas doenças, principalmente as doenças metabólicas. E aqui a gente pode destacar a DAC, que é a doença aterosclerótica coronariana, diabetes mellitus tipo 2 seria um outro exemplo, a obesidade, entre outras doenças. Tudo isso pode gerar o que a gente chama de disfunção endotelial, que pode ser um gatilho, por exemplo, para um evento trombótico, que é a formação de coágulo sanguíneo, ou para a formação de placas de ateroma, a inflamação da camada íntima da artéria, que está associado com infarto, por exemplo, ou acidente vascular cerebral. Só que a boa notícia é que o exercício melhora a função endotelial. Eu peguei essa imagem aqui bem interessante, que está a citação. Eles colocaram aqui a intensidade do exercício, que é o HIIT, exercício de alta intensidade, mas isso é possível também com treinamento aeróbio moderado, que aumenta a biodisponibilidade do óxido nítrico, por exemplo, reduz o estresse oxidativo, reduz resistência vascular periférica e, consequentemente, vai reduzir a pressão arterial, isso é importante. Melhora a vasodilatação endotélio dependente e até melhora a perfusão do miocárdio. Tudo isso são benefícios do exercício. Agora, perceba que são efeitos crônicos. Você faz uma sessão efeito agudo e você repete, completa aí 10, 12 semanas e você vai ter efeitos crônicos. É importante que você tenha frequência para que tenha esses benefícios, esses resultados. O exercício também aumenta o tônus vascular, isso é importante, reduz a formação de trombos. Lembra que o trombo ele é um gatilho, que é aquele coágulo sanguíneo, é um gatilho para um evento trombótico. E se você é um praticante de exercício, reduz a formação de trombos, ponto para você que faz o exercício. E também reduz a inflamação da parede vascular. Isso é importante, porque hoje a inflamação pode ser um gatilho para várias doenças, e quando você tem aterosclerose, que é aquela formação de placas de ateroma, está associado com a inflamação da camada íntima da artéria. Eu vou mostrar aqui um artigo para vocês, que nós já temos ciência para isso, que o exercício tem impacto positivo, agora depende do tipo de exercício, da intensidade, da frequência, mas aqui eles pegaram pessoas que tinham hipertensão arterial de meia idade e fizeram um grupo treinamento aeróbio, outro grupo a musculação tradicional e outro grupo a gente chama de grupo controle, que é o grupo que não faz nada. E aí olha que interessante, o grupo exercício aeróbio e musculação, ambos reduziram a pressão arterial, isso é importante, já é um efeito de proteção vascular, a gente chama de vasoproteção ou ateroproteção. Mas quando a gente olha aqui também o FMD, o que é o FMD? É uma forma de você estar avaliando a vasodilatação. E tanto o exercício aeróbio, que é o AT, quanto o exercício resistido, que é o RT aqui nessa imagem,
eles conseguiram melhorar o percentual do FMD que está associado aqui com a vasodilatação. Esse é um marcador bem interessante. Mas quando a gente olha o NO aqui está representando nitrato e nitrito. Somente quem fez o treinamento aeróbio aumentou nitrato e nitrito. O grupo controle não aumentou, nem o grupo musculação. E outros marcadores interessantes aqui são os marcadores de inflamação. Eu vou destacar primeiro aqui o CRP. O que é isso? No português é PCR, que é proteína C reativa. É um marcador de risco coronariano, evento cardíaco. E quando ele está alto, é que aumenta a probabilidade de um infarto, por exemplo. E ele só reduziu em qual grupo? No grupo AT, que é o grupo aeróbio. Não reduziu de maneira significativa no treinamento resistido. E um outro marcador interessante é o VCAM1, que é um marcador que está associado com a inflamação endotelial, e somente quem fez o treinamento aeróbio também reduziu. E olha a conclusão dos autores, que ambos os protocolos, musculação e o aeróbio, eles reduziram os valores de pressão arterial. Então, são importantes para os pacientes que têm hipertensão, porque reduz pressão. Só que quando a gente analisa aqui os dados desse estudo, somente quem fez o treinamento aeróbio melhorou alguns marcadores relacionados com a saúde cardiovascular, como nitrato, nitrito, PCR, que são marcadores de inflamação. Então, talvez, com base nessas observações dos autores, o treinamento aeróbio tenha mais benefícios na função endotelial e benefícios cardiovasculares quando a gente compara com o treinamento resistido. Eu não estou dizendo que a musculação não funciona, é que quando você compara as intervenções, o treinamento aeróbio ele parece ser mais eficaz. E o mais interessante desse estudo aqui é que os pacientes melhoraram sem mudança na medicação antihipertensiva. Eles continuaram com a mesma dosagem do medicamento e pelo fato de terem adicionado o exercício, eles melhoraram a função endotelial, reduziram a inflamação endotelial e reduziram a pressão arterial. Muito mais elucidado isso no grupo exercício aeróbio. E a primeira mensagem para a gente levar para casa: a disfunção endotelial está associada com o envelhecimento, doenças metabólicas como a DAC, que é a doença aterosclerótica coronariana, e alguns fatores de risco, sedentarismo, má alimentação. E o exercício ele tem diversos benefícios. Um benefício bem interessante é que aumenta a biodisponibilidade do óxido nítrico, que é um potente vasodilatador. O exercício também reduz a formação de trombos, aqueles coágulos. Além disso, o exercício reduz a inflamação da camada íntima da artéria, reduz a pressão arterial e ainda reduz a resistência vascular periférica. E quando a gente compara, o treinamento aeróbio ele parece ser mais eficaz nesses marcadores aí cardiovasculares. Se vocês tiverem dúvidas com relação a essa aula, a esse tema, função endotelial, que ele é um tema particularmente novo, coloca aqui nos comentários que vai ser um prazer responder. E a gente se encontra até a próxima aula. Aquele abraço. Like a tiger, defying the laws of gravity.